Começaremos com Laércio Meirelles, do Centro Ecológico IP e um dos fundadores da rede Ecovida, que irá nos contar um pouco sobre como funciona e como iniciou a certificação orgânica. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês por esse meio eletrônico. Uma pena que eu não posso estar aí ao vivo, que é sempre mais gostoso. Eu quero começar agradecendo o convite do pessoal do Imaflora, do projeto Mercados Verdes, para estar compartilhando com vocês algumas das informações sobre a certificação de produtos orgânicos, um tema que eu tenho me dedicado a ele há certo tempo. Aí está a apresentação, os conteúdos que eu pretendo tratar. Origem da certificação, rapidamente vou passar para isso, e vou falar então com um pouco mais de ênfase na legislação brasileira e nos sistemas participativos de garantia, tentando dar para vocês os passos mínimos necessários para, eventualmente, buscar a legalização de algum dos grupos que nós trabalhamos, que vocês trabalham. Então, vamos começar. Eu tenho 2 slides aqui para falar com vocês um pouco do assunto, do surgimento, da história desse assunto da certificação na agricultura orgânica. A agricultura orgânica, alguns de vocês talvez saibam, e aqui eu estou falando em agricultura orgânica como contraposição à agricultura convencional. Eu não estou falando da agricultura orgânica no sentido que nós fazemos ela em toda a história da agricultura, mas a agricultura orgânica que se contrapõe aos agrotóxicos surgiu mais ou menos no início do século passado, mais ou menos há 100 anos atrás. Quem escreve sobre isso gosta de falar que surgiu na década de 20. Não vou entrar nessa história agora, só vou falar para vocês que, naturalmente, com os primeiros produtos que surgiram sem uso de veneno, sem uso de adubo químico, os produtores que assim o fizeram, e agora eu estou falando da Europa, principalmente da Alemanha, eles começaram a buscar alguma forma de comercializar esses produtos com os valores que eles julgavam que esses produtos tinham. Ou seja, comercializar como produtos sem veneno, sem adubo e tal. Então, esse tipo de comercialização da agricultura orgânica faz parte da própria história da agricultura orgânica. Bom, o passo seguinte foi normatizar isso. Afinal de contas, o que você está chamando de orgânico, o que eu estou chamando de orgânico? Isso eu estou contando uma história que foi lá dos anos 30, nos anos 40, começam a surgir o que posteriormente se chamam de normas de agricultura orgânica. Essa história é um pouco mais comprida do que nós vamos contar ela hoje. Eu quero dar um pulo para os anos 70, quando surgiu a IFOAM. IFOAM é a Federação dos Movimentos de Agricultura Orgânica. Essa federação surgiu em 72, está escrito aí para vocês, numa reunião com esses 5 membros que estão aí mencionados na minha apresentação. E aí surgiu o primeiro esforço um pouco mais coletivo, um pouco mais mundial, de definir o que eram as normas e como aplicar essas normas. E a certificação é isso. A certificação é a definição de determinados estándares e um método para poder verificar o cumprimento ou não desses estándares em determinado sistema produtivo. A certificação não é uma invenção da agricultura orgânica, ela é muito anterior à agricultura orgânica, e hoje ela está na nossa vida muito mais do que a gente imagina. A lâmpada ou o retroprojetor que nós estamos usando hoje são certificados. E assim sucessivamente. A certificação, repito, é sempre bom a gente lembrar, não é uma invenção da agricultura orgânica. Agora, a partir dessa encontro mundial, onde várias organizações começaram a pensar em ter uma norma única de agricultura orgânica, os governos também começaram a buscar regular esse assunto. E uma legislação chave nessa conversa é a legislação de 91 da Comunidade Econômica Europeia, então Comunidade Econômica Europeia, hoje União Europeia, que faz a Lei 2092, que regulamenta a agricultura orgânica. Depois isso foi o material que foi usado para a criação da ISO 65, que é também uma ISO que regula a atuação das certificadoras de produto orgânico. Trazendo essa história para o nosso país, em 94,
foi a primeira vez que o Ministério da Agricultura convidou diferentes atores do Brasil inteiro que trabalhavam com a agricultura orgânica para pensar uma legislação. Eu estava nessa reunião com o Ministério da Agricultura nessa data, e eu me recordo que a decisão de alguns de nós da sociedade civil naquele momento foi postergar essa discussão. Nós achávamos que esse assunto era muito incipiente no Brasil ainda para a gente tratar dele. Então, nós resolvemos postergar esse assunto, negociamos com o Ministério da Agricultura, foi uma certa tensão nessa reunião, mas esse assunto foi postergado. Durante os próximos 10 anos, houve muitas conversas no seio da sociedade civil para poder regulamentar a agricultura orgânica no Brasil. Essa legislação ela acabou vigente só em 2010, mas ela começou a ser construída em 2003, através da lei 23 de dezembro de 2003, se eu não me engano, lei 10831. Depois vocês confirmam para ver se eu estou certo. E essa lei, então, foi assinada pelo presidente Lula, e a construção do marco legal, os seus decretos, as suas instruções normativas, se deu nos anos seguintes. Eu vou voltar a falar isso daqui a pouco. Então, essa é a breve história que eu queria contar para vocês da certificação, mas agora eu queria dar um passinho atrás. Isso aí é a sopa de selos que esse assunto da certificação acabou criando no mundo da agricultura orgânica. É um pouco confuso esse mundo das normas, das certificações e dos selos. Para os agricultoras que a gente trabalha, às vezes é bastante confuso, não é meio, não. Aqui no Brasil, desde dessa época, na verdade anterior, desde que o Ministério da Agricultura nos convidou, 94, na verdade alguns anos antes, nós começamos a conversar sobre esse assunto que está aí na tela, que eu chamei da invenção brasileira, que são os sistemas participativos, também muito referenciados como SPGs, pela sua sigla, e também se fala muito em PDS, que é a sigla em inglês. É interessante a gente conversar sobre isso um pouco, porque essa é uma invenção nossa, uma invenção brasileira, tupiniquim. Isso não existia, não se falava nisso em outros locais do mundo. E desde aqui eu tenho 4 ou 5 slides para brevemente contar essa história para vocês. Esse é o primeiro selo de certificação participativa que a gente tem conhecimento. Foi gestado na então Cooperativa Ecológica Colmeia, de Porto Alegre, que inaugurou uma feira de produtos ecológicos no ano de 89. No ano de 89 criou uma feira e já em 91, 92 criamos esse selo de certificação participativa. O que nós queríamos dizer com ele? O nosso produto é certificado, sim, mas certificado com uma metodologia diferente, uma metodologia onde agricultores, eventualmente consumidores, estão juntos gerando a credibilidade do produto orgânico. Num primeiro momento, no mundo da agricultura orgânica, essa metodologia de certificação foi muito depreciada, ou seja, não era valorizada e não era aceita. Mas nós conseguimos, a partir do trabalho da Cooperativa Colmeia, dessa feira, socializar essa metodologia com outros companheiros com outros trabalhos aqui do sul do Brasil, e ele começou então a ser um pouco mais aceito. Quando, da feitura da nossa legislação, ele ainda era um assunto marginal. Eu vou falar isso daqui a pouquinho de novo para vocês. Aí está a criação da rede Ecovida, naquele momento chamada de certificação participativa. O nome posteriormente mudou para Rede Ecovida de Agroecologia, mas quando ela foi criada, nós criamos, o nome era de certificação participativa, mostrando a ênfase que nós queríamos dar a esse assunto. E posteriormente nós criamos essa foto aí, falando do GAO, do Grupo de Agricultura Orgânica, reunindo já atores de várias partes do país, propondo uma legislação para o Ministério da Agricultura, que deveria ser levado ao Congresso Nacional, que adotasse a certificação participativa como um método válido de geração de credibilidade para o produto orgânico. Essa foi uma luta longa, que eu não vou contar essa história agora, apesar de eu adorar contá-la, mas eu não vou contar agora, mas é uma luta que demorou alguns anos nós conseguirmos que o Ministério da Agricultura tivesse sensibilidade para incorporar
a certificação participativa na nossa legislação. Se vocês observarem a lei 10.831, vocês vão ver que o termo certificação participativa não aparece na lei. Naquele momento, nós ainda não tínhamos sido convincentes o suficiente. Na legislação só aparece que diferentes métodos de certificação deverão ser reconhecidos, mas nós não conseguimos introduzir o termo certificação participativa na nossa lei quando da sua feitura. Nos decretos e instruções normativas posteriores, sim, é que aparece o termo certificação participativa e sistemas participativos de garantia. Eu estou falando rápido porque o tempo é curto e eu quero apresentar ainda alguns outros slides e chegar no tema principal da nossa conversa, que é como a nossa legislação, a certificação participativa e como que nós fazemos para aceder, quais são os passos para a gente legalizar os nossos grupos de agricultores orgânicos. Por isso a rapidez com que eu estou falando, tá bom? Essa aí é um momento bastante crucial, e eu termino a história dos sistemas participativos, quando nós organizamos em Torres, Rio Grande do Sul, em 2004, um evento internacional de certificação alternativa. Para vocês verem que o termo participativa não era usado, quando nós negociamos esse encontro com a IFOAM pediu para chamarmos de alternativa, resgatarmos essa velha palavra que a gente sempre usa quando não acha uma mais precisa, porque a própria IFOAM e o movimento de agricultura orgânica a nível mundial não estava ainda seguro o suficiente para usar o termo participativo. Esse foi um evento bastante importante, estavam presentes 45 pessoas, de 21 países, e algumas lideranças bastante significativas do mundo da agricultura orgânica. E eu considero que foi nesse momento que o tema certificação participativa subiu para a mesa do movimento de agricultura orgânica a nível mundial. Até então, esse tema era considerado um tema marginal e estava como se fosse embaixo da mesa, estava escondido. Esse evento é que fez com que ele viesse a dar mais credibilidade a esse assunto, e ele definitivamente entrou para a pauta do movimento a nível mundial. Depois, agora esse slide aí vai nos contar sobre a definição de um sistema participativo de garantia. Essa definição, ela não é minha, essa definição foi acordada no Fórum Latino-Americano de Sistemas Participativos de Garantia. E com isso eu já estou dando a vocês notícia que esse Fórum Latino-Americano existe, assim como existe também o Fórum Brasileiro de Sistemas Participativos de Garantia. São instâncias onde, eventualmente, nós nos encontramos, representantes de SPGs nacionais ou latino-americanos, para fazer o que um fórum faz, né? Discutir um pouco o momento que estamos vivendo, e saber os próximos passos que podemos dar coletivamente. Eu estou contando isso para vocês agora, e já deixo dito também, porque não vou falar isso de novo depois, não está previsto, já deixo dito que o Fórum Latino-Americano de Agroecologia, de Sistemas Participativos de Garantia, ele gera, cada encontro que faz, uma carta, dando conta do que foi discutido no fórum. Hoje nós já temos 5 cartas. Eu sugiro a vocês procurar cartas do Fórum Latino-Americano de Sistemas Participativos de Garantia, no próprio site da organização que eu trabalho, o Centro Ecológico, que está na primeira e na última página dessa apresentação, está esse site. Vocês podem buscar ali essas cartas. Para quem se interessar aprofundar um pouco mais, pode ter ali mais informações. Mas, como eu dizia, esse slide aqui é uma síntese do que é um sistema participativo de garantia, feita, elaborada em 2007, no encontro que nós tivemos em Antônio Prado, Rio Grande do Sul, do Fórum Latino-Americano de SPGs. Então, me acompanhe aí, por favor, com esse slide. Lá em cima está dizendo que as regras ou as normas são estabelecidas. Se vocês observarem, nesse slide sequer a gente coloca agricultura orgânica, pela percepção que o SPG, um sistema participativo de garantia, pode ser gerado, inclusive, para outros setores agrícolas e até não agrícolas. Então, eu posso ter um SPG, um sistema participativo de garantia, para o comércio justo, por exemplo. Mas eu também poderia dar outros exemplos onde tem sido usado a metodologia do sistema participativo de garantia, repito, em outros setores, agrícolas ou não.
Então, nós temos as regras ou normas estabelecidas. Para o nosso caso, para a nossa conversa de hoje, são regras ou normas estabelecidas da agricultura orgânica. Não estamos falando de outra. E aí, quando eu conheço, se eu quero buscar uma certificação, está aí em vinho, esses dois quadros que estão aí, eu tenho que me declarar conforme as regras. Uma vez eu me declarando conforme as regras, eu devo buscar um mecanismo que verifique a minha declaração. Está claro isso? Eu tenho as regras determinadas. Eu digo que estou de acordo com as regras. Agora eu tenho que ter um mecanismo que verifica se a minha afirmação que estou de acordo com as regras se ela é verdadeira. Esse é o processo de que a gente chama verificação da conformidade ou de certificação. Então, aí nós temos as 3 etapas que nós costumamos dizer devem estar num processo de certificação participativa ou num sistema participativo de garantia. A etapa 1 é a própria declaração de conformidade. Um outro nome que se usa para isso é declaração do fornecedor. Ainda se usa também, eventualmente, o nome de declaração jurada. A segunda etapa, como eu dizia antes, é a verificação. Quem vai verificar que o que eu disse está correto? No caso da certificação participativa, quem verifica são os meus pares. Os agricultores verificam os agricultores. Os agricultores avaliam, melhor dizendo, e depois avalizam, eles a eles próprios. Claro que no caso brasileiro, a gente, ao inserir esse sistema na lei, a gente sofisticou um pouquinho mais. Por exigência do próprio momento e da negociação que a gente fez, tivemos que fazer, com aqueles que não colocavam muita crença, muita credibilidade nesse sistema. Então, a legislação brasileira é fruto de uma negociação. E nessa negociação, a gente acrescentou ainda uma outra, que é a verificação por pares, que a gente chama a olhada externa. O pessoal espanhol fala muito la mirada externa. Nessa mirada, esse olhar externo, é uma etapa a mais no nosso processo de verificação da conformidade. Então, os agricultores se visitam, por exemplo, em um pequeno grupo, e se esse sistema participativo de garantia é composto por mais de um grupo visita ao outro. Vou repetir. O sistema participativo de garantia, que é formado por um grupo, um agricultor visita ao outro. É a etapa 2 aqui do nosso quadro, em azul. Agora, se esse sistema participativo de garantia é composto por mais de um grupo, além dos grupos, de forma independente, se visitarem dentro deles, os agricultores uns aos outros, os grupos se visitam mutuamente. Não vou explicar aqui como, porque cada SPG adota uma forma de fazer isso. Mas isso comumente acontece nos SPGs, não só no nosso país, como fora. E existe ainda uma outra etapa, uma etapa que aqui está como 3 no nosso quadro, quem sabe até poderia estar como 4, que é a verificação por outras partes. É eventualmente quando nós conseguimos que os consumidores participem do nosso processo de avaliação da conformidade. E aí nós consideramos que é uma espécie de clímax dos sistemas participativos de garantia. A possibilidade dos consumidores checarem em loco a qualidade orgânica do produto. Quando um consumidor se dispõe a fazer isso, um grupo de consumidores, uma cooperativa de consumidores, claro que eles, ao irem, estão, de certa forma, representando todos os outros consumidores. Porque o que importa é o olhar interessado e verificador que o consumidor faz nesses processos. Vocês estão vendo aí pelas cores que as 2 primeiras etapas nós definimos, que são, nós que eu digo Fórum Latino-Americano de SPG, que são imprescindíveis no desenho de um SPG. As 2 etapas seguintes nós costumamos dizer que são desejáveis, mas não imprescindíveis. Tudo isso, essa setinha aí de embaixo nos dá conta que tudo isso é um método de avaliação da conformidade que alguns chamam de declaração do fornecedor com controle social. Pessoal, muitas vezes eu fico horas nesse slide. Esse slide
tem muita coisa para a gente conversar aqui, porque ele é o coração de como funciona o SPG. Deixo ele de presente para vocês e vocês vão conversando. E, claro, alguns de vocês com certeza têm experiência para vocês poderem debater um pouco. E na internet também já se encontra vários artigos, literatura sobre esse assunto. Tá bom? Vamos passar um pouquinho, porque agora eu queria falar com vocês da legislação brasileira de agricultura orgânica. Eu já falei, né? Lei 10.831, acho que acertei o número lá atrás, depois vocês me contam, e foi assinada então pelo presidente Lula, e essa lei não é suficiente para alterar a nossa vida, né? Uma lei não altera a nossa vida. Precisamos que ela seja regulamentada. E é nesse momento que entra aquela foto em preto e branco que eu mostrei lá atrás do grupo de agricultura orgânica. O grupo de agricultura orgânica trabalhou permanentemente junto com o Ministério, pessoas de todo o país, organizações, ONGs, grupos de agricultores, de todo o país, reunidos ali com muito esforço, com muito pouco recurso, para poder construir essa legislação. E aí, então, começamos a liberar. Depois de diálogo, se libera o decreto, depois outro decreto, depois as instruções normativas. Vou de novo, que isso foi feito com bastante esforço, porque é bom que se diga que não era muito fácil convencer a uma parte da galera que trabalhava e trabalha com a agricultura orgânica que a certificação participativa era confiável por um lado e era necessário que fosse incorporada na nossa legislação por outro. Tínhamos oposição. O assunto da certificação participativa gerou muita oposição, principalmente por parte de empresas certificadoras, que talvez por acharem que podiam perder parte do seu mercado, talvez pela maneira como estivesse acostumado a trabalhar, não imaginar que existiria outra forma de gerar a credibilidade, mas o fato é que a legislação brasileira foi construída, de produção orgânica, foi construída com um nível de embate considerável. Tivemos que nos preparar muito bem para alcançar o que acabamos alcançando. Então, tem as instruções normativas, não vou entrar em detalhes de cada uma delas com vocês, obviamente, até porque seria impossível. Aí sim é prosa para uma semana. Vocês estão vendo aí, ó, já é a sexta instrução normativa, e olha essa aqui, antes de passar o próximo, essa IN 19, de 28 de maio de 2009, a terceira nessa tela, ela é bastante importante. Porque se alguns de vocês quiserem trabalhar com certificação participativa, com SPG, quiserem colaborar com algum grupo para que ela possa ser regulamentada junto ao Ministério da Agricultura, essa IN vocês têm que pegar, imprimir, ler e ler de novo, e é sobre ela que vocês vão trabalhar. Ela que nos conta como que organiza o SPG. Então, essa IN, não vou dizer que é a mais importante, no final a gente tem que conhecer tudo o que está na nossa legislação, mas essa é crucial para nós podermos surgimento e na legalização de sistemas de parceria de garantia no nosso país. E aí, ó, como eu disse para a gente falar de cada uma delas, vocês encontram isso com facilidade no site do Ministério da Agricultura. Volta e meia eu estou entrando no site para dar uma checada se tem alguma coisa nova, que às vezes eles lançam alguma IN e a gente não fica nem sabendo. Mas lá no site do Ministério da Agricultura tem uma área lá, se não me engano, de produção sustentável. Bom, é fácil vocês acharem a legislação brasileira de agricultura orgânica no site do Ministério da Agricultura. E lá, quem se interessa mais por assunto, pode baixar todas elas no computador, eventualmente até imprimir, para poder ter mais fácil acesso, principalmente nas nossas idas ao campo. Às vezes a gente precisa ter isso impresso. Então, essa é a legislação. O que eu quero agora mostrar aqui, agora com esses 3 slides da lei, é mostrar para vocês como é um trabalho assim, um pouco árduo entender da legislação brasileira de agricultura orgânica. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Nós temos que nos informar sobre isso se quisermos trabalhar com isso. E esse é um resumo dos três mecanismos que a legislação brasileira de agricultura orgânica prevê para nós podermos trabalhar com esse assunto. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei antes para vocês. Desde aquela história que eu contei lá no primeiro slide, o fato é que o movimento de agricultura orgânica no mundo inteiro, e o Brasil não fez nada diferente,
de certa forma, eu vou chamar assim, privatizou o uso da palavra orgânica, regulou o uso da palavra orgânica. Então, acho que vocês sabem, mas se não vou contar agora, que um produto só pode sair da lavoura, do processamento, e chegar no mercado com o adjetivo de orgânico, se passar por um processo de certificação. Essa não é uma invenção brasileira. Desde o início, o povo, a galera, o movimento de agricultura orgânica decidiu que era assim que eles queriam fazer. O argumento sempre usado é o medo da fraude. Se nós deixarmos qualquer sem que passe por um processo de certificação, pode ser que produtos convencionais resolvam utilizar-se desse termo. Eu hoje, depois de muitos anos trabalhando com isso, na verdade há muito tempo eu já penso assim, eu acho que o medo da fraude é um péssimo conselheiro e acabou fazendo com que a gente gerasse um esquema demasiado burocrático, muito custoso de certificação, para garantir que ninguém vá fraudar, ninguém vai usar o termo orgânico em vão. Parece bíblico, né? Não usemos o termo orgânico em vão. Enfim, esse é um pecado capital no mundo da agricultura orgânica, usar esse termo em vão, e no caso de países que têm legislação como o nosso, o pecado passível de punição. Ou seja, ninguém pode usar a palavra orgânico se não for para produtos certificados. Volta um pouquinho de novo na nossa história. Por isso, o mérito de nós termos conseguido incluir na legislação brasileira, por sinal, legislação essa que vem sendo copiada por vários outros países, nós temos incluído na legislação brasileira outros métodos de certificação. Para ser mais preciso, eu deveria falar outros métodos de avaliação da conformidade para que o produto orgânico possa chegar ao mercado sem complicar muito a vida das famílias agricultoras. Esses dois métodos que complicam tanto a vida das famílias agricultoras estão aí descritos como Sistema Participativo de Garantia e Controle Social para a Venda Direta. Esses três métodos que nós estamos vendo aí no quadro, dois deles é considerado pela nossa legislação que são parte do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, que é a certificação por auditoria e o sistema participativo. Esse último que está aí no quadro, o controle social para a venda direta, é chamado de sem certificação. E esse último método, controle social para a venda direta, ele só é válido, como o próprio nome diz, para a venda direta. Então, se eu vendo meu produto numa feira, se eu vendo no mercado institucional, eu posso certificá-lo por esse último método, controle social para a venda direta. Se eu quero vender meu produto orgânico na prateleira de um supermercado, eu sou obrigado a certificar ou por auditoria ou pelo que a nossa legislação chama SPG. Tá bem? Queria falar um pouquinho agora rapidamente das auditorias. Vou me deter um pouco mais de como formar e como legalizar uma OCS, que é esse do Controle Social para a Venda Direta, ou um SPG, que é esse do Sistema Participativo de Garantia. Tá bem? Então, por terceira parte, eu tenho certeza que aí no curso, inclusive pela Imaflora está envolvido, não só por isso, mas também por isso, tem pessoas que entendem desse assunto melhor do que eu e melhor do que eu poderia explicar para vocês agora. Então, aqui eu fiz só esse slide para resumir o que a nossa legislação prevê como características e obrigações da certificação por auditoria ou da certificação por terceira parte. Eu vou voltar aqui para nesse primeiro e nesse segundo forma de certificação que nós temos no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, o SISORG que eu me referi, nós temos o selo, e esse selo é igual com uma leve diferença. Você tem uma leve diferença, não é igual, né? Mas ele eu vou continuar, vou insistir, ele é igual com uma leve diferença. Expressa para o consumidor o método pelo qual o produto foi certificado. Então, nós vamos encontrar nas prateleiras um produto com selo iguais com essa leve diferença, certificado por auditoria ou sistema participativo.
quando nós fizemos isso, a pretensão era que o consumidor escolhesse se ele quer por auditoria ou se ele quer participativo. Na real, eu acho que isso poucas vezes acontece. Voltamos aqui. Então, a certificação por terceira parte é feita por empresas certificadoras, as quais, uma vez que nós julgamos que o nosso produto já é orgânico, a gente contrata essas empresas. E essas empresas vão avaliar se ele é ou não é. É importante a gente notar que nós não contratamos uma empresa de certificação para que ela nos ensine a fazer agricultura orgânica. A gente contrata uma empresa de certificação quando a gente já aprendeu a fazer agricultura orgânica por alguma via e a gente considera que já está fazendo e que, portanto, precisamos ser certificados. Essa empresa só chega para certificar. Ela não chega para nos dar assistência técnica, para nos dizer o que é, como é, nada disso. Ela só chega nesse último momento da avaliação da conformidade. Tá bem? É um serviço relativamente caro. Essa história de preço a gente tem que refletir caso a caso, mas normalmente a auditoria vai ser mais cara do que o método de sistema participativo de garantia. É comum que quando a gente converse nesse assunto da certificação, as pessoas perguntem custo. Devo dizer que uma das motivações para nós criarmos os sistemas participativos de garantia foram os altos custos da certificação por terceira parte. Ao longo dos anos, eu agora devo falar em décadas, ao longo das décadas, nós aprendemos que o preço não é a única motivação para nós criarmos um SPG, mas também é um método mais adequado à realidade da agricultura familiar, campesina, indígena, quilombola, dos povos e comunidades tradicionais em geral.